Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre os cursos de Media Training e de Perícia Criminal promovidos pelo Ministério Público da Paraíba aos membros da instituição. Também vai ver uma matéria sobre o trabalho de fiscalização no transporte escolar realizado nos meses de março e abril pelo MP e pela Polícia Rodoviária Federal na Paraíba. No estúdio, vamos receber o fiscal federal da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, João Roberto de Castro. Ele vai falar sobre a operação realizada em João Pessoa para combater a utilização de equipamentos médicos irregulares nos serviços particulares de saúde. Fique com a gente, o MPTV está no ar. No último dia 18, o Ministério Público da Paraíba e a Polícia Rodoviária Federal finalizaram a etapa de fiscalizações no transporte escolar iniciada em março, nas BR-101 e 230. O trabalho faz parte do projeto Transporte Escolar Alegria de Ir e Vir e tem como objetivos combater o desvio de finalidade de ônibus escolares e combater também o uso de veículos impróprios e inseguros no transporte de estudantes. O balanço do trabalho você confere agora na reportagem de Amanda Falcão. Na operação realizada entre os dias 7 de março e 18 de abril nas rodovias federais que cortam o estado, foi verificado que 30% dos ônibus escolares oferecidos por prefeituras de municípios paraibanos apresentaram problemas nos equipamentos obrigatórios de segurança. A principal irregularidade encontrada nos veículos foram os chamados pneus carecas, aqueles que, por já terem rodado demais, já não têm mais condições de uso, pois aumentam os riscos de acidentes. A Operação Transporte Escolar Seguro, promovida pelo Ministério Público da Paraíba e Polícia Rodoviária Federal, resultou em 203 autos de infrações e 25 boletins de ocorrência. Dos 41 veículos fiscalizados, 33 não possuíam autorização para transportar estudantes. 12 apresentaram irregularidades nos equipamentos obrigatórios de segurança e em 17 os passageiros foram flagrados sem cinto de segurança. Já no que diz respeito aos condutores, 14 não possuíam curso de especialização em transportes escolares, que é uma exigência do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Outro problema detectado foi o desvio de finalidade dos veículos, que transportavam também pais de alunos e não estudantes, professores do Mais Educação e até pacientes para serviços de saúde. Em visita à cidade de Areia, o MPPB recebeu denúncias de situações em que estudantes correram risco de vida em transportes escolares em péssimo estado de conservação. Eu estava andando, então a mala se abriu, só fez se abrir, então quase que eu caía, aí meu primo pegou e me puxou. Os carros não têm segurança, não tem cinto, não tem monitor. Se fala em monitor, mas na verdade, mesmo que esteja, um monitor dentro de um ônibus sozinho, ele não dá conta de 30, 40 crianças para ele segurar, até porque cada criança vai ter que ir sentada em um local. E aí não tem cinto, não tem nenhum, já foge da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala muito nessa questão, que transportes em barcos e carros não são adequados, né? E já aconteceu o caso de criança ficar esquecida na escola, já lá em Cepilho, os transportes deixarem. Já teve diversos problemas, então as mães não se sentem confiáveis em colocar os filhos nesses transportes. A Operação Transporte Escolar Seguro faz parte do projeto Transporte Escolar Alegria de Ir e Vir, do MP da Paraíba, em parceria com o Detran e a Polícia Rodoviária Federal. A ideia é garantir o cumprimento da lei e das normas de segurança, combatendo o uso de veículos impróprios e inseguros no transporte de estudantes. As promotorias de justiça devem adotar as medidas necessárias para cobrar dos gestores a solução dos problemas encontrados. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o workshop de treinamentos de mídia e o curso de perícias criminais que foram promovidos pelo Ministério Público Estadual para aprimorar ainda mais o trabalho dos promotores e procuradores de justiça. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação.
Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Rádio, TV, mídias sociais, jornais, revistas, portais de notícias. Todos esses veículos de comunicação trazem constantemente informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público para otimizar a relação entre membros do MP e profissionais de comunicação, levando a você, cidadão, informação de qualidade sobre a atuação ministerial. Foi promovido o curso de treinamento de mídia para promotores e procuradores de justiça. É o que você confere agora. Conseguir um espaço na imprensa pode ser, por muitas vezes, a solução para a construção de uma imagem positiva de empresas ou profissionais. Ou pode ser uma grande armadilha para quem não sabe lidar com as temidas entrevistas. Elas precisam saber que até o sanduíche pode ter um valor adequado. De pedreiro a carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular. Para melhorar ainda mais a comunicação do Ministério Público da Paraíba com a população, foi ministrado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça um curso de Media Training, ou, em bom português, treinamento de mídia. É justamente saber utilizar as melhores técnicas para chegar até a população. Quem vai consumir realmente a sua informação. Então, as técnicas de um discurso bem construído, uso adequado da linguagem, a postura, a linguagem corporal, o tipo de vestimenta, tudo isso que parece ser trivial na nossa rotina, é muito importante na hora de você se comunicar com as pessoas. O evento foi organizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPPB, em parceria com a Assessoria de Comunicação do órgão. Principalmente quando se presta alguma entrevista, esse serviço de comunicação do que está acontecendo, o que é que o Ministério Público investiga e colocar a sociedade a par de tudo que acontece, é necessário que a gente faça da melhor forma. Então, por isso a razão desta capacitação. Esse curso foi para membros do Ministério Público, né, promotores e procuradores, mas hoje, tanto pela necessidade, alguns promotores solicitaram a participação de seus assessores e foi liberado para que isso aconteça. O curso foi ministrado pelo consultor em comunicação Fábio Guzmão, atual editor online do Jornal Extra. Nós temos uma parte teórica, né, na parte da manhã, e na parte da tarde nós apresentamos alguns vídeos com alguns indicativos de bons exemplos ou maus exemplos, e depois parte para uma simulação, seja na parte de entrevista de vídeo, como também coletiva, enfim, a gente coloca o pessoal à prova aí para saber como eles podem se comportar melhor e ver também como está o nível de cada um. Mas, assim, é uma simulação, é um contato maior com aquilo que eles vão praticar no seu dia a dia. Vídeos com exemplos dos principais erros e acertos na hora de conceder uma entrevista ajudaram promotores de justiça a encararem o teste prático com simulações. Quem já viu seriados famosos como CSI em Criminal Minds, por exemplo, sabe da importância da perícia para a elucidação de um crime. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre o curso de perícia criminal promovido pelo Ministério Público no último dia 20 de abril. Já diz o ditado: não existe crime perfeito. E a perícia criminal está aí para mostrar que cada evidência pode sim ser uma grande inimiga do delito que poderia sair impune. Por isso, cada detalhe deve ser levado em consideração na hora da investigação de um crime. A perícia ela é fundamental na elucidação de crimes porque ela, quando produz prova, ela não é parte com ninguém.
ela busca a verdade através da ciência. Então, onde ocorrem situações de natureza criminal, crimes de modo geral, a perícia participa buscando evidências que vão poder determinar uma autoria, que vão poder determinar como aconteceu aquele fato. Então a gente tem essa contribuição de poder esclarecer e subsidiar através da produção da prova criminal, da prova material, toda a investigação, inicialmente na polícia, depois no judiciário, fomentando no Ministério Público. A gente participa desde a época de produção da prova inicial no acontecimento, no crime, e vai até o final na parte da condenação ou absolvição, porque a perícia também tem essa função de colocar a pessoa, produzir prova colocando a pessoa como culpada ou como inocente. Com o intuito de trazer novos conhecimentos na área das atividades periciais, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP da Paraíba e o IPC, o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, organizaram um curso sobre o assunto voltado para promotores e procuradores de justiça e seus assessores. O curso tem por foco principal estreitar os laços entre o Instituto de Polícia Científica e o Ministério Público. O Ministério Público, por força constitucional, é o titular da ação penal. E a ação penal só existe quando há indício de autoria e prova da materialidade. É um binômio necessário para a acusação. E o IPC, através de seus laudos, suas perícias, ele traz a materialidade para o Ministério Público para que a denúncia seja oferecida. Então, o trabalho do IPC é fundamental e anda par e passo com o Ministério Público. Sem o trabalho do IPC, nós não teríamos materialidade e, por conseguinte, sem materialidade, não seria possível o manejo de uma ação penal e, por conseguinte, uma condenação. Durante o dia, peritos do Instituto de Polícia Científica do Estado palestraram sobre interface da prova pericial, evidências e quesitações. A parceria entre o Ministério Público Estadual e o IPC tem sido de grande importância para desvendar crimes cometidos aqui na Paraíba. O promotor de justiça Márcio Gondim lembra que no caso do assassinato de Viviane Crisley foi fundamental o trabalho da perícia, que se valeu inclusive de estudos baseados em insetos para identificar a hora exata da morte da vítima e, a partir daí, traçar toda a trajetória de como aconteceu o crime. As perícias que existiram no caso de Viviane, perícia em local de morte violenta, perícia em local onde o cadáver foi encontrado. Não houve efetivamente a outra perícia que é muito importante, que não vai ser abordado nesse curso, que é a questão do uso de aparelho telefônico, através de azimuth, de localização de celular. Mas o celular dela foi apreendido e através disso, através do celular dela que foi apreendido com terceira pessoa, nós podemos chegar, a Polícia Civil e o Ministério Público poderão chegar efetivamente aos autores do crime, porque o celular dela foi vendido a uma terceira pessoa, foi identificada essa terceira pessoa, que inclusive foi processada pelo crime de receptação, e através dessa pessoa se identificou os autores do crime, daquele bárbaro crime ocorrido contra Viviane Crisley. O diretor-geral do IPC lembra que a população pode e deve contribuir com as investigações, deixando o local do crime inalterado, pois muitas vezes a curiosidade pode interferir nos resultados. Então, o isolamento do local de crime é a primeira parte que a população pode nos ajudar. Significa que, ao chegar num evento onde houve, por exemplo, um homicídio, aquela curiosidade de ver como aconteceu, muitas vezes destrói provas. A gente pede a compreensão da população nessa situação de natureza criminal, que proteja o ambiente. Quem cabe a isso chamar, quer dizer, assim que a Polícia Militar tem conhecimento, normalmente é ela a primeira a aparecer, ela já toma a iniciativa, as providências do isolamento. Mas a população pode nos ajudar, evitando esse contato, evitando esse manuseio com vítimas ou em ambientes próximos, porque as provas ali estão e serão fundamentais ou poderão ser fundamentais para a elucidação. No próximo bloco, não perca a entrevista com o fiscal federal da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, João Roberto de Castro. Ele vai falar sobre a operação realizada em João Pessoa para combater a utilização de equipamentos médicos irregulares nos serviços particulares de saúde. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age,
que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A Emenda Cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. O início de abril foi marcado por uma operação realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de João Pessoa, órgãos de vigilância sanitária e Secretaria da Receita da Paraíba em hospitais e clínicas médicas localizadas na capital. O trabalho teve como objetivo combater o uso de equipamentos médicos irregulares. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o fiscal federal da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, João Roberto de Castro. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Ok, eu agradeço aqui a oportunidade de estar presente e esclarecer um pouco sobre o trabalho da Anvisa em nível nacional. João Roberto, em relação ao mercado pirata de artigos e equipamentos médicos, o que tem sido feito para combater esse mercado pirata? A questão do mercado pirata, isso acontece desde implante até uma ressonância magnética, um implante dentário, que é uma coisa pequena, e uma ressonância magnética que pesa, chega a mais de tonelada. O que ocorre? Eles entram no país como sendo um outro produto. Por exemplo, nós tivemos uma demanda agora da Polícia Federal que correu em Santa Catarina e que gerou, inclusive, essa inspeção feita aqui nos estabelecimentos de saúde de João Pessoa, e que até a ressonância magnética entrou no país como equipamento tipográfico. E, pela análise da documentação, a empresa conseguiu fazer a liberação dessa ressonância sem informar que se tratava de produto médico. A partir do momento que esse equipamento ele é colocado em uso, né, cabe à autoridade sanitária do município, do estado e a própria Anvisa também pela demanda que recebe, verificar a regularidade desse equipamento. Então, não temos assim, meios eficientes de impedir a entrada desses equipamentos, porque quem está trazendo está usando de má fé, de dolo, porque ele tem intenção de colocar no país um produto que precisa de autorização, precisa ser informado que se trata do equipamento médico, e ele omite essa informação. A partir do momento que ele omite isso, fica impossível sabermos que uma carga que é declarada como equipamento para gráfica, que não passa pelo crivo da Anvisa, se trata de um produto destinado à saúde. Mas quando esse equipamento ele é encontrado em uso ou em depósito e que não tem anuência da Anvisa ou não entrou de forma regular por meio de um processo de importação, ele é lacrado, é aberto um procedimento administrativo ou na Vigilância Sanitária do município ou do estado, ou se for a Anvisa que fez, de forma que na legislação federal aplicada à Anvisa, vai ser aberto um auto de infração, esse equipamento vai ser lacrado, vai ser retirado de uso, é aberto esse processo abrindo contraditório em ampla defesa, e a 6437 ela prevê uma penalidade de multa de 2.000 até 1,5 milhão, e o estabelecimento ele vai ser autuado nessas condições. Houve uma operação em João Pessoa que interditou 21 equipamentos que funcionavam em 5 serviços médicos particulares. Por que eles foram interditados? Esses equipamentos que foram interditados, desde as primeiras inspeções que nós fizemos aqui, estão relacionadas à demanda da Polícia Federal, que ela investigou uma empresa que fez exatamente esses procedimentos dolosos e sem informar que se tratava de produto para a saúde, trouxe para o Brasil sucatas de equipamentos médicos adquiridos lá fora nos Estados Unidos. Esses equipamentos entraram no Brasil, ele passa por vamos dizer assim, uma reforma. Se o equipamento entra no Brasil e está funcionando, ele já vai para o comércio. Se o equipamento entra e está faltando uma peça, ele procura peça em outros equipamentos quebrados de sucata e ali ele consegue botar ele em uso, né? Só que não tem como garantir a qualidade do equipamento, porque não foi o fabricante que fez o recondicionamento dele seguindo o projeto original aprovado no processo de registro. A única possibilidade de se vender um equipamento médico usado é se ele for recondicionado pelo detentor do registro, que tem um projeto da construção daquele equipamento, o seu desenho, os seus componentes, registrados na Anvisa, de forma que ele vai funcionar
dentro do projeto desenvolvido por ele. Então, quando sai da supervisão do detentor do registro e alguém mexe no equipamento, nós não temos mais condições, e nem ele, de garantir a qualidade daquele equipamento. Que às vezes vai faltar uma peça, a pessoa pode colocar uma peça semelhante. Nós tivemos um caso recente agora de um arco cirúrgico no estado de São Paulo, num grande hospital, que esse arco cirúrgico foi adquirido dessa empresa que estava em investigação pela Polícia Federal. Quando nós chegamos lá para poder lacrar o equipamento, ele já estava fora de uso. Por quê? Ele estava aquecendo, chamaram o fabricante para poder fazer uma manutenção nesse equipamento e eles detectaram que, além de estar aquecendo, ele estava vazando radiação ionizante para o operador, para o paciente, para todos em volta do ambiente, numa quantidade superior à que deveria ser dirigida somente para a cirurgia do paciente. Só que o interessante, que chama a atenção, é que quando o técnico abriu o equipamento, a primeira peça, que era uma carcaça do módulo do raio-x, era uma panela de pressão adaptada para poder colocar nesse arco cirúrgico. Ou seja, esse arco cirúrgico ele foi adquirido como sucata, faltava uma peça e a panela de pressão tinha as dimensões que se adaptavam no equipamento. Então fizeram a adaptação, pintaram ela e ele foi vendido como seminovo. Então por que ele estava aquecendo? Provavelmente outras peças foram trocadas também no equipamento, não pelo detentor do registro. Então aí não se tem mais a certeza de que esse equipamento ele possa ser utilizado com segurança para o paciente, né? João Roberto, e quais são as exigências da Anvisa em relação aos equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais? Todos esses produtos, não só da área médica, mas todos que são submetidos à vigilância sanitária, têm classes de registro na Anvisa. Se for de baixo risco, precisa ser cadastro. Se ele não tem risco nenhum, ele é declarado isento de registro. Mas produto médico precisa ou de cadastro ou de registro. Esses produtos eles submetem a um processo, né, de avaliação da Anvisa e precisa ser deferido em diário oficial o número de registro daquele produto, de forma que a Anvisa fica com todo um arquivo de projeto, de desenho, dos componentes desse equipamento, e qualquer alteração que se faça no equipamento, que mude as características originais, precisa ser feita alteração no processo de registro. O que a fiscalização faz? Quando se depara com o equipamento médico, a primeira coisa ele vai procurar um número de registro na Anvisa. Se esse número está presente no equipamento, em tese, aquele equipamento ele está ok. Nós só vamos aprofundar a investigação se faltar um requisito indispensável que deveria ter no equipamento. É como uma inspeção, por exemplo, na drogaria, que tem lá 10 mil medicamentos. É impossível você pegar todo medicamento e olhar o número de registro, entrar no banco de dados, ver se a empresa está ok, se não foi feita alguma alteração. Então, se as características do produto que está exposto, submetido à vigilância sanitária, a rotulagem dele, a aparência dele apresenta estar dentro da legislação, em tese nós consideramos aquele produto regular, a menos que algo chame a atenção da autoridade sanitária e aí ela vai verificar mais profundamente. Esses equipamentos aqui em João Pessoa, que foram alvo da inspeção da Anvisa, os que foram interditados, eles não apresentavam a circulação dentro da cadeia regular, que seria do detentor do registro ou importador, para um distribuidor e para o hospital. A RDC 25 da Anvisa de 2001 também, ela proíbe que um hospital venda um equipamento médico para outro hospital, que um médico venda o equipamento dele para outro médico, que uma clínica venda o equipamento para outra clínica. Então, essa comercialização, sem estar dentro da cadeia vertical, que sai do detentor do registro sob sua supervisão até chegar no usuário final, que seria a clínica, o profissional de saúde, se sair dessa supervisão dele, já não tem mais a regularidade do produto. Então, se nós, aqui em João Pessoa, nós detectamos que esses equipamentos foram adquiridos de outras empresas, que não o detentor do registro, que não o fabricante, e aí nós não sabemos por onde esse produto ele andou. O que foi feito no produto, se foi alterado alguma peça. Então, por questão de segurança ao usuário desse equipamento, ele é interditado, ele é lacrado e é feito depois o procedimento administrativo de autuação. Então, todos que foram interditados aqui em João Pessoa apresentavam essas características. Não foram apresentadas as notas fiscais do fabricante e, muitas vezes, a empresa que emitiu nota fiscal, sequer autorização da Anvisa ela tem para venda de equipamento médico.
Nós detectamos que grandes empresas que desfazem dos seus equipamentos que se tornam obsoletos por uma nova tecnologia, eles descaracterizam o equipamento por tirar a identidade dele, ou as etiquetas de número de registro, de número de série do fabricante, descaracteriza isso e vende como sucata. Vender como sucata a empresa pode, o hospital pode vender o equipamento como sucata. O que ele não pode é vender esse equipamento para continuar sendo usado em outro estabelecimento sem ter sido recondicionado pelo detentor do registro. Então, quando encontramos os produtos nessa situação, eles estão sendo retirados do mercado. João Roberto, muito obrigada pela sua participação. A Anvisa ela se coloca à disposição da sociedade, né? Nós temos o nosso canal da ouvidoria. Agora, é interessante ressaltar que o usuário ele pode ficar tranquilo, porque todos os equipamentos, por precaução, eles estão sendo retirados do mercado, né? E para os profissionais médicos, para os hospitais, para as clínicas, eles estão sendo orientados que a responsabilidade deles verificarem a procedência do equipamento quando estiverem comprando, que eles não podem comprar desses estabelecimentos se não for detentor do registro, e que se comprarem, além de serem autuados, eles vão perder o equipamento, que muitas vezes tem um valor alto. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.